Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. O pastor Daniel chegou e eu não conhecia o pastor Daniel, sabe por quê? Ele usava um barbão tremendo, hoje está sem barba. Aí eu falei, como eu vou conhecer? Não dá para conhecer. O pastor Daniel veio aqui, ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele é lá de Manaus, né? E trabalhou muito tempo ali no Amazonas ali. Seu pai também é pastor, não é isso, Daniel? Trabalhou com os índios também. Ele vai contar um pouquinho da sua história aqui. Deus te abençoe, tá bom? Meus irmãos, graça e paz, queridos. Amém. Uma alegria poder estar essa noite com os irmãos, podendo rever muita gente querida, muita gente amada e conhecendo novas pessoas, né? Nós ali somos missionários, né, no estado do Amazonas, pastores missionários. Hoje eu consegui trazer a minha mãe, tá? Eu sou filho de missionários e hoje eu consegui trazer uma das causadoras, né, da nossa chamada e do nosso ministério. Os irmãos conhecem a Missão Amazônia, onde nós somos parceiros, né? Pastor Carlos Cerejo, que tem liderado aquela obra e feito um trabalho muito abençoado, muito bonito, né? Tem um grupo que está retornando para lá o mês de fevereiro, vou falar nem indo, vou falar retornando, né? Que vai se tornar, ou tem se tornado algo muito comum e normal para os irmãos aqui, tá bem? Enfim, queridos, de um jeito bem breve, né? Gostaríamos de compartilhar algumas coisas com os irmãos, tá bom? Eu acho que seria viável, né, começar falando sobre algumas dificuldades, alguns desafios, não dificuldades, que nós encontramos esse ano para poder fazer as missões, a obra missionária no interior do estado do Amazonas, né? Os irmãos sabem, né, eu acabei de falar, nós somos parceiros da Amazônia, né, pertencemos a uma outra missão, e o nosso objetivo é o mesmo, né, de levar as boas novas, o Evangelho, aos povos da Amazônia, os povos isolados, que no caso são os ribeirinhos e os indígenas, tá bom? Então já estamos ali há mais de 20 anos, tá? Felizmente, né, eu cresci nesse ritmo, nessa rotina, e isso tem sido muito bom para mim, né, para as pessoas que lá estão sendo abençoadas. Os irmãos sabem que esse ano nós tivemos dois fenômenos, dois desafios incomuns, extraordinários na região, que, como eu disse, dificultou ainda mais o trabalho missionário na região amazônica. Por natureza, normalmente, tá? O maior desafio, ou um dos maiores desafios que nós encontramos lá é o acesso. Todos nós sabemos que são lugares e locais isolados, e os dois únicos, ou talvez os dois principais meios de locomoção, né, é o fluvial, pelos barcos, os irmãos aqui conhecem bem, e o aéreo. O aéreo é o mais caro, né, e o fluvial torna-se mais viável devido ao acesso que os missionários e outros grupos têm. Então, esse ano, por conta da seca, que foi histórica, tivemos ali muita dificuldade para realizar as visitas e os trabalhos evangelísticos de discipulados, primeiros contatos, né, com algumas comunidades, o plano e o projeto que tínhamos de expandir e intensificar as visitas e presença nas comunidades, infelizmente foi minimizado, né, por conta desse fenômeno da seca, e isso de fato prejudicou as missões e também afetou um pouco ou muito as comunidades locais, né, por conta da alimentação, onde a pesca, né, é um dos principais meios de alimentação dos povos da Amazônia. Sem a água, sem peixe, né, a dificuldade chegou. E, obviamente, até mesmo a questão emocional, né? Porque, às vezes, as comunidades que nós conseguimos chegar, que estavam secas, era difícil e até um pouco triste encontrarmos crianças sem a água. Imagine você, né, o carioca, sem a praia. É mais ou menos o que foi que aconteceu com o ribeirinho e o indígena, sem o rio, sem o lago, sem o igarapé, sem a cachoeira, algo que faz parte emocionalmente, né, da vida e da cultura das pessoas que lá, e esse ano foi tirado. E o segundo fenômeno que nós tivemos, que também foi uma dificuldade para que as missões acontecessem, foram as fumaças, né? No dia 12 de outubro, nós tínhamos uma missão para realizar em uma comunidade ribeirinha,
descendo o rio Amazonas, saindo de Manaus, 4 horas, e chegaríamos a uma comunidade ribeirinha, onde nós estamos plantando uma igreja e discipulando 3 famílias. Então, a data seria estratégica para fazer um movimento evangelístico, além de cuidar das ovelhas que lá já estão, ampliar para uma estratégia evangelística. E nós estávamos no dia 12, em frente de Manaus, a água muito baixa, mas ainda navegável, esperando um barco pequeno chegar para nós embarcarmos e descermos até a comunidade que estava nos esperando. Então, eu recebi a ligação do piloto do barco pedindo para cancelar a missão, porque a visibilidade estava impossível, era passível de um acidente. Então, infelizmente, tivemos que cancelar a missão das crianças naquele dia por falta de visibilidade para a navegação. E muitas outras coisas, né? Dificuldade para respirar. Pense você, nascer, crescer, respirando um ar puro, e de uma hora para outra ter, né, aquele fenômeno. Então, de fato, né, esse ano tivemos esses 2 desafios que acabaram atingindo a obra missionária: as visitas pastorais, evangelísticas, os discipulados, os trabalhos humanitários, né, os atendimentos espirituais a comunidades e, como eu falei, a expansão e a intensificação. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Não atingimos todas as que tínhamos planejado, mas a que nos foi permitido chegar foi momentos de bênção, momentos de conversão, momentos de decisão com o Senhor Jesus, alimento espiritual compartilhado, palavra da salvação pregada e pessoas, obviamente, conscientes, conhecedoras da mensagem do Senhor Jesus naquela região. Tá bom? Obrigado. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda mais, pastor? Mais 5 minutos? Pode ser? Ainda dá ainda? Cadê o Rodrigo? Pode? É que eu queria só compartilhar umas imagens com os irmãos, tá? Só umas imagens, 5 minutos, 3 minutos dá para a gente fazer a imagem. Por favor. Então, eu não sei, né? A gente não pode perder o tempo, mas eu acho que a gente pode depois disponibilizar para os irmãos, para eles verem, né, um pouquinho as imagens, tá? Que é imagens, né, dos eventos missionários, as ações missionárias nas comunidades ribeirinhas e indígenas. E para concluir, meus irmãos, tá? Ano passado, novembro do ano passado, nós tivemos uma grande vitória, uma grande bênção, um motivo de muita alegria. Uma comunidade indígena que nós já estávamos visitando, tendo contatos há um bom tempo, tá? Abriu as portas para o Evangelho. A liderança, de fato, nos recebeu. Então, permitiu que cultos acontecessem, visitas fossem realizadas, estudos bíblicos, discipulados acontecessem. E nessas missões, nessas visitas, pessoas, né, foram trilhando o caminho da salvação. E tínhamos ali, né, o objetivo, o desejo, né, de levar a mensagem para muitas pessoas. E no novembro do ano passado, os líderes da comunidade estavam sendo batizados para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém? Um motivo de muita alegria, muita felicidade, né? Porque quando, né, a liderança de fato recebe bem o Evangelho, trilha o caminho da luz, de fato, né, possibilita para que outras pessoas da própria comunidade tenham acesso e vejam a luz na liderança, o exemplo na liderança, a mudança de comportamento, a conduta, a ética, e de fato sejam impactadas pela palavra que todos nós vivemos, cremos e anunciamos. Amém? Eu aqui agradeço a oportunidade, né? Eu disse, é uma alegria poder rever muita gente querida e conhecer novas. Então aqui fica a nossa palavra, a nossa gratidão, a nossa alegria de estar com os irmãos e esperamos, né, os irmãos lá no mês de fevereiro para estar participando ou realizando, né, as missões na Amazônia. Meu pastor, obrigado, viu? Vamos orar aqui com o pastor Daniel. Ele tem sido bênção. O pai dele trabalhou muito tempo no meio dos índios, né? Quais foram as tribos lá? Os Yanomamis, Muras, o outro que eu esqueci, Ticunas
Tem uma quarta que eu esqueci agora, que fica mais no sudoeste do Amazonas. Eu esqueci agora, mas foram 4 etnias. Bênção de Deus, irmãos.